Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou Nathan Bezerra e eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Bom, você vai assistir um vídeo falando sobre liderança. Eu te pergunto já, será que é pecado querer ser líder? Mas o que a gente ouve aí na igreja é, eu quero ser líder, eu quero liderar. E a gente vê muitos pastores, né? Eu que pastoreei por 7 anos, sou pastor, estou trabalhando aqui em Brasília. A pregação que você vai ouvir aí foi antes da pandemia, lá em Macapá. Eu ainda estava na versão Slim, né? A pandemia me deu uma engordada. Mas você vai ouvir muita coisa. E eu só gostaria de destacar aqui nessa abertura uma reflexão. Qual é a sua motivação? Quando alguém quer liderar, qual é a motivação dela? E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso com você, tá bom? É uma série, essa é a primeira, vão ser 4 mensagens. Semana que vem eu vou postar a segunda, depois a terceira e a quarta. E eu já quero te pedir para você se inscrever no canal para não perder nada, tá bom? Não perca nada, se inscreve no canal, dê aquele like, comenta o que você achou, qual é a sua opinião sobre se é pecado a gente querer ser líder, se é pecado querer ser líder ou não, como é que funciona isso aí. Então a gente vai ver um pouquinho na vida de Neemias como é que funcionou isso, outras histórias bíblicas, né? Personagens bíblicos, Jesus, que é o nosso grande exemplo de liderança. Então a gente vai estar falando sobre isso. Então fica ligadinho com a gente, tá bom? Esse é só o primeiro da série, vem muitos outros aí. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Até já! Se você é pai e mãe e seus filhos estão sob a sua tutela, você é líder. Quem aqui é líder? Levante a mão. Olha, apareceu um bocado de líder. Glória a Deus. O que é que te motiva a ser líder? Ou o que é que te motiva a querer ser líder? Aqueles que de repente, não, eu não sou líder ainda. Qual é a sua motivação em liderar? Qual é a sua motivação em querer ser um líder? Eu coloquei essa semana no grupo da igreja uma frase de A.W. Tozer que me impactou bastante. Eu gostaria que você refletisse em cada palavra. Diz o seguinte: o verdadeiro líder, digno de confiança, é provavelmente o que não deseja ser líder, mas é forçado a assumir uma posição de liderança graças à pressão interior do Espírito Santo e à urgência da situação externa. Assim como foi com Moisés, com Davi e com os profetas do Antigo Testamento. Creio que, desde os dias de Paulo até hoje, dificilmente houve um grande líder, a não ser o que foi recrutado para esse trabalho pelo Espírito Santo e comissionado pelo Senhor da Igreja a ocupar essa posição, a qual seu coração estava pouco inclinado. Creio ser quase possível aceitar como regra prática confiável que o homem com ambição de liderança não está preparado para liderar. O verdadeiro líder não terá desejo algum de dominar sobre a herança de Deus, mas será humilde, brando, dedicado e inteiramente pronto para ser liderado da mesma forma que lideraria, quando o Espírito deixar claro que apareceu um homem mais sábio e mais talentoso que ele. Forte, né? Nós estamos começando hoje uma série de reflexões, formação de líderes, baseado no livro de Neemias. E o primeiro aspecto é exatamente o que é que motiva o líder, ou qual é a motivação do líder. Irmãos, a melhor forma de você treinar líderes, formar líderes, é através do relacionamento discipulador, RD. E isso a Igreja Multiplicadora fala muito. Se você for ver os livros, nessa viagem que eu fiz agora para a Conferência Multiplique, 2019, se falou muito em RD, relacionamento discipulador, que é o modelo de Jesus, né? É o exemplo de Jesus. Jesus chamou ali os discípulos, ficou cerca de 3 anos com ele, vida na vida, mostrando como é que tem que ser. Não é dizendo como é que tem que ser, é mostrando como é que tem que ser, fazendo para eles aprenderem. E essa é a melhor forma de treinar líderes, de produzirmos líderes. Eu cheguei assim com um objetivo: eu quero formar líderes. Só que o livro de Neemias não vai apresentar necessariamente essa característica, mas estaremos vendo outras características importantíssimas, né? Exemplos que devem fazer parte da vida de um líder, e assim nós podemos observar na vida de Neemias. O livro destaca a reconstrução dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Isso é um marco.
Isso é um feito extraordinário e a mensagem principal do livro de Neemias é a renovação da aliança entre Israel e Deus, restabelecendo Jerusalém como a cidade de Deus na terra, um centro de adoração como havia sido no princípio no reinado de Davi. Então nós vamos ver duas etapas no livro de Neemias. Capítulo 1 ao capítulo 7, a reconstrução dos muros. Capítulo 8 ao capítulo 14, nós vamos ver a aliança e a adoração sendo restauradas, inclusive com a ajuda de Esdras. Mas antes de nós entrarmos propriamente na história de Neemias, gostaria de refletir com os irmãos o que foi que levou ao contexto em que nós aqui estamos no livro de Neemias. Jerusalém destruída, muros em ruínas. Nós já trabalhamos aqui o livro de Neemias com o tema Gloriosas Ruínas, né, o livro do pastor Sérgio Queiroz, e nós falamos aqui sobre o contexto de restauração. Foi uma bênção. 21 princípios, falamos aqui por 7 domingos sobre o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, e eu tenho certeza que Ele restaurou muitas vidas, restaurou muitos relacionamentos, famílias, naquele período em que nós estivemos ministrando. Mas hoje o foco é liderança. E o que aconteceu com Jerusalém para que ela estivesse destruída e Neemias precisasse sair de Suzã, onde ele estava, na Pérsia, e agora ter que vir para Jerusalém para reconstruir. Vamos lá voltar para Abraão, chamado por Deus, né, para ser uma bênção entre as nações. Abraão, farei de ti uma numerosa nação. A tua descendência será incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa de Deus a Abraão. E de fato essa promessa chegou até nós hoje, por meio de Cristo. Então o que Deus estava fazendo ali? Pecado do Éden. Agora, Abraão, Deus vai estabelecer da semente de Abraão um povo que será a representação de Deus aqui na terra. Então, Abraão, aí vem Isaac, vem Jacó. Os 12 filhos de Jacó tornam-se as 12 tribos de Israel. Só que essa família de Jacó, ainda quando eram muito poucos, foram para o Egito. Lá no Egito eles foram preservados, né, porque senão eles iam morrer de fome, e aí a promessa de Deus não iria se cumprir. Então, por isso que Deus fez... Só para você refletir, eu não ia fazer aplicação aqui agora, mas Douglas Gonçalves, ele diz uma coisa. Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? E nós estamos falando aqui sobre liderança, né? Formação de líderes. Esse é o nosso ideal. Quarto princípio, formação de líderes. Vamos falar aqui por 5 domingos sobre isso. O sonho de Deus, ou o seu sonho, na realidade, e os planos de Deus para a sua vida, tem que ser sempre nós, e não eu. Qual é o seu sonho? É algo que beneficia apenas você? Se é algo que beneficia apenas você, não é de Deus. E isso é muito forte. Porque quando Deus faz uma promessa para Abraão, eu vejo muita gente fazendo a aplicação das promessas de Deus para Abraão de maneira particular. Deus promete um filho para Abraão. Então, se Deus prometeu um filho para Abraão, durou 25 anos a promessa, o seu carro vai chegar. A sua casa vai. Deus prometeu, vai chegar. É uma aplicação tão pequena diante do que Deus estava fazendo com Abraão, porque a promessa de Abraão envolvia toda a humanidade. Toda a humanidade seria abençoada. Então, as promessas de Deus para a tua vida, elas têm que abençoar outras pessoas além de você, senão será muito egoísta, será muito pequeno. Deus fala para Abraão, da promessa dele, vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Deus pega José, dá sonhos para José, né? José, um grande homem, leva para o Egito. Qual era o objetivo de José no Egito? Já parou para pensar? Que se José não tivesse no Egito, a descendência de Jacó, a descendência de Abraão teria perecido por causa da fome, como muita gente estava morrendo. Deus pega aquele povo, aquela família ainda, leva para o Egito, preserva eles lá eles crescem, lá eles se multiplicam. Por 400 anos eles são escravizados. Aí Deus levanta Moisés, a gente conhece a história, tira o povo da escravidão, leva para a terra prometida, e aí tem um período de juízes, tem agora um período de reis. E esses reis, né, vemos aí, tem Saul, tem Davi, Salomão, vem Roboão, né, com permissão de Deus ali, Deus permite que o reino seja dividido, e aí nós temos reino do norte e reino do sul. Reino do norte, vários e vários reis
desagradando a Deus. Reino do Sul, vários e vários reis desagradando a Deus. Reino do Norte, capital em Samaria. Reino do Sul, capital em Jerusalém. Reino do Norte foi primeiro capturado pelos assírios e foram dispersos. Aí, nesse período, muitos judeus se misturaram, israelitas se misturaram com outros povos, e aí, por isso, a rixa que existe lá na frente entre os judeus e os samaritanos. Judeus, em 586, são capturados pelos babilônicos. Nabucodonosor leva muitos, destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, e leva muita gente para a Babilônia. Passa 70 anos, é o exílio, chamado exílio babilônico. Deus levanta um homem chamado Ciro, né, que aí já o Império Babilônico cai, e agora o Império Medo-Persa cresce, e Ciro, o Persa, começa a levar o pessoal de volta para Jerusalém. Esdras, Zorobabel constrói o templo, né? Zorobabel constrói o templo em Jerusalém, mas Neemias, ele está lá na Pérsia, como copeiro do rei, né? Não quis voltar para casa nesse primeiro momento. Estava muito bem estabelecido. E aí a gente entra no capítulo 1. Jerusalém havia sido destruída, os muros ainda em ruínas. E ele sente um incômodo quando ele faz uma pergunta para os enviados, né? Anani, um deles. E ele diz: a cidade está em ruínas, os muros destruídos. E aí a gente entra mais precisamente na história de Neemias, e o tema dessa ministração é: o que motiva o líder é a causa. Repita comigo: o que motiva o líder é a causa. A motivação que eu falo aqui não é aquela motivação, eu estou desmotivado, né? Aí a causa me motiva, não é disso. Estou falando a motivação, o propósito, o objetivo. Primeiro, no caso da liderança cristã, nós vamos refletir sobre isso aqui. No caso da liderança cristã, a causa sempre resultará na glória de Deus. Amém? A causa sempre resultará na glória de Deus. Lá em Mateus 5,16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Quando Neemias ouve que a cidade santa, a cidade de Deus, estava em ruínas, ele chora. A preocupação de Neemias não era status. A preocupação de Neemias, eu vou ser um líder. Por que eu vou ser um líder? Preste bem atenção. Por que eu vou sair de onde eu estou, como copeiro do rei? Né? A segurança do rei estava muito envolvida com a vida e o trabalho de Neemias. Por quê? Embora ele não fizesse parte da área militar, mas como copeiro, tudo que antes do rei comer, ele tinha que comer tudo. Se alguém quisesse envenenar o rei, ele morria primeiro. Neemias morreu. O que foi? Não dá para o rei não essa comida aqui. Estão tramando contra ele. Então, Neemias também tinha estava dentro do palácio, ele já tinha o status. Então, o objetivo dele, ao sair da sua terra, onde ele estava trabalhando, para poder voltar para Jerusalém, não era status. Não era o fato de querer estar acima dos outros. O objetivo de Neemias era a causa. A motivação de Neemias era a causa. Ele chorou, ele lamentou, ele orou. E ele chega diante do rei no capítulo 2, verso 5. Respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Irmãos, no caso da liderança cristã, a causa sempre resultará na glória de Deus. Jerusalém em ruínas, os muros destruídos, estavam passando um recado para o povo. Olha aí, a cidade de Deus como é que está. Olha a cidade do Senhor dos Exércitos como é que está. Olha a cidade, né, do povo que se diz, o povo de Yahvé. Ela está destruída. E aquilo gerava, claro, um incômodo e vergonha para eles, para ele como judeu, para o seu povo como judeus. E o objetivo dele é: vou reconstruir a cidade, vou reconstruir os muros. A causa é a glória de Deus. Eu quero que o meu povo tenha a adoração restaurada, tenha a sua reputação de povo de Deus restaurado. É a glória do Senhor que Neemias está visando. Irmãos, quando eu paro para refletir no que o pastor Milton diz, na apostila que nós temos trabalhado sobre a formação de líderes, ele diz o seguinte: seremos desafiados nessa série de reflexões a pensar sobre liderança.
Independente da abrangência, todos somos desafiados a liderarmos algo, mesmo que em nossas famílias. E ao fazê-lo, devemos ser motivados por servir a Deus e abençoar pessoas. Servir a Deus e abençoar pessoas é o resultado da causa. Reagindo de forma positiva quando os resultados não forem os que esperamos, ou quando as pessoas forem gratas ao nosso trabalho, ou o mais comum, quando tivermos que enfrentar problemas para fazer aquilo para o que fomos chamados. O objetivo da causa é serviço. O nosso objetivo, a motivação do líder é o trabalho. Eu fico observando, lembrando da minha história. Eu até comentei isso com os irmãos alguma vez aqui. Quando eu tinha 18 anos de idade, a gente gravou um CD, minha mãe e eu, Feitos para Adorar. Acho que alguns irmãos ainda têm esse CD, né? Feitos para Adorar. E foi pouco antes de ir para o seminário. A gente lançou o CD em novembro de 2008, quando foi em fevereiro de 2009, eu estava indo para o seminário, lá no Betel Brasileiro, 18 anos de idade. Eu cheguei no seminário Betel Brasileiro, as pessoas perguntavam assim, e aí, qual é o teu objetivo? Eu quero comprar o Corolla. Era meu sonho. E quando eu gravei o CD, sabe qual era o meu sonho? Ficar famoso. Eu estou confessando isso aqui para vocês, pela primeira vez no YouTube. Motivação da minha mãe não, estou falando da minha. A minha motivação era ficar famoso. E eu pensei assim várias vezes, por que eu estou gravando esse CD? Já tem tanta gente gravando CD. Já tem tanta gente gravando CD por aí, né? Abençoando pessoas e tal. Qual é a minha motivação? E aí, ultimamente, quando a gente começou o canal no YouTube, eu fiquei perguntando, qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação? E esses dias, conversando com um pastor muito bom, da nossa denominação, bom no quesito, uma pregação cristocêntrica, eu falei, o senhor não tem vontade de filmar as suas ministrações e poder colocar no YouTube? Ele, não, eu nunca pensei nisso. Eu falei, poxa, as nossas ovelhas estão bebendo tanta coisa ruim, uma teologia tão suja muitas vezes, e as ovelhas estão bebendo, e a gente precisa tanto de uma teologia mais sadia, sendo disseminada, sendo pregada, sendo falada, para que a gente possa de alguma maneira tentar minimizar o impacto negativo que tem tido as más pregações. Ele ficou refletindo, né? E a minha motivação, hoje eu reflito, a minha motivação, tem muita gente boa ministrando a palavra do Senhor, glória a Deus por isso. E eu quero poder somar. E eu falo, Senhor, som das minhas motivações, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? Me faz entender, traz, qual é a minha motivação? Qual é a nossa motivação em querer sermos líderes? E o que eu observo na vida de Neemias é que a maior motivação dele é servir. A motivação de Neemias não é fama, a motivação de Neemias não é status, a motivação de Neemias é uma causa, e essa causa o leva a servir, essa causa o leva a trabalhar, essa causa o leva a dar da sua vida para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Qual tem sido a sua motivação ao servir a Deus, né? Esse servir você faz entre aspas? O servir a Deus é entre aspas? Ou servir a Deus é um servir sincero? Um servir pela causa. Quando eu tenho falado para os irmãos aqui, a gente sempre fala sobre oferta, o dízimo. Você tem que fazer isso pela causa do Evangelho. Não é pensando no que você vai receber em troca. É pela causa. Visão no reino é causa. Pessoas precisam ser alcançadas. Pessoas precisam ser ganhas para Jesus. Isso é causa. Quando você está servindo a Deus, você serve pela causa. Você se entrega pela causa. E não por status. Quando nós estamos falando sobre liderança, sobre formação de líderes, é exatamente isso. Líderes que tenham um desejo de servir com aquilo que o Senhor Deus colocou nas tuas mãos. E esse era o objetivo de Neemias. A glória de Deus, exaltar o nome de Deus, a restauração de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém, resultaria na glória de Deus, na exaltação de Deus. Segunda coisa que eu reflito nesse texto é que a causa nos faz chorar. A causa nos faz chorar. Capítulo 1 de Neemias, versículo 4, ele diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A causa nos faz chorar. Tem muito líder
que não chora por suas ovelhas. Você já ouviu aquela história de... Eu já ouvi muitos professores chegarem na minha sala, né? Tinha cada peça terrível na minha classe. Hoje está pior, porque parece que a geração vai só piorando, né? Fico imaginando. Se há um tempo atrás já era tão ruim, né? Mas a gente respeitava o professor. Hoje em dia, o professor leva cadeirada, né? Mesmo monte de coisa, só Jesus na causa. Mas muitos professores chegavam assim e falavam: eu estou aqui para receber o meu salário. Quem quiser, quer, quem não quer, sai. E era assim, eles deixavam bem claros: eu estou aqui por conta do salário, não estou nem aí para vocês. Nossa, ainda bem que eu quero estudar, né? Aí eu estudava, mas os outros tava ruim na fita. E eu tive um professor recentemente na faculdade, que ele chegou assim e falou na sala de aula: eu estou aqui porque eu quero ver a formação de vocês. Eu poderia fazer o meu trabalho mal feito, cumprir minha carga horária e ir embora, porque eu sei que tem muitos de vocês aqui que não querem. Mas eu estou visando o futuro de vocês. A aula dele era cheia, muita gente. Agora ele colocava a regra, ele era chato. Ele sabia, dominava o assunto, domina o assunto. Produção acadêmica dele assim de alto nível, está sempre produzindo, está sempre viajando. Mas ele disse uma coisa: eu tenho um comprometimento com a formação de vocês, porque eu quero ver profissionais agindo de maneira digna. Aí ele falava bem assim: aluno que me quiser como orientador, vai para o estágio, isso lá no curso de História, né? Vai para o estágio, vai fazer tudo direitinho, porque tem professor que chega: não, deixa que eu assino. Assina não, ele vai assistir as aulas. Ele vai fazer relatório, vai fazer tudo. Não quero ninguém assinando por ele aqui para dizer que ele veio, sendo que ele vai estar presente. Eu estou preocupado não é que ele passe não é que ele se forme, eu estou preocupado com qual vai ser a qualidade da formação dele. E eu falei: esse aí, ele está na profissão pela causa. Não é pela renda, não é pelo status, é pela causa. Ele tem um compromisso. Formação de, vou colocar aqui, né? Estamos falando de líderes. Formação de líderes, no caso dele, formação de profissionais que possam servir com dedicação e possam vender o produto de maneira autêntica. Senão você vai estar colocando o seu filho para assistir uma aula com profissionais que não estudaram bem, não fizeram seu dever de casa, não fizeram o que deveriam fazer, porque eles também tiveram maus líderes que não cobraram deles quando deveriam ter cobrado. Então a causa muitas vezes nos faz chorar. Tem professor aqui que chora pelas condições em que muitas vezes vê os seus alunos. E nós, como líderes, nós precisamos chorar por muita situação que muitas vezes enfrentamos. Sabe, irmãos, tem pastores que não estão nem aí para a igreja, tem pastores que não estão nem aí para ovelhas. E quando nós estamos falando e temos falado sobre o crescimento da nossa igreja, né, o trabalho de pequenos grupos, absorvendo princípios, aí você fala assim: eu quero ser um líder de pequeno grupo. Você tem que chorar pelas suas ovelhas. Eu quero ser um líder de pequeno grupo. Você tem que amar essas pessoas, as ovelhas que eu falo, os discípulos, as pessoas que estarão ali juntamente com você, aprendendo, estando junto. Quando eu saí de Medicilândia para cá, não foi muito fácil para mim, porque a igreja estava bem lá, tudo bem tranquilo, né? Financeiramente bem organizada, a gente estava com sonhos, com planejamentos e tudo. Foi até um baque para os irmãos quando eu cheguei e disse que ia sair, porque eu não tinha preparado eles para isso. A gente estava sonhando, estava de vento em popa, tudo andando bem, né? Fluindo naturalmente. E quando eu vim para cá, né, os irmãos entendem que naquele contexto era bem mais difícil. Graças a Deus hoje está bem melhor. Mas para mim foi desafiador sair de lá para vir para cá, né? A minha remuneração, a convenção precisou ajudar por 6 meses. E era só por esses 6 meses mesmo, né? A partir de então continuaria com a igreja. Então requereu-se um passo de fé. Quando eu cheguei em Medicilândia, daqui depois da viagem que eu fiz para conhecer a igreja, a missionária ainda tinha ficado lá. Eu cheguei para ela: vamos orar agora, vamos. Ficamos uma semana de oração, buscando o Senhor para poder entender o que Ele queria de nós. E teve alguns momentos que eu pensei assim: eu não vou arriscar, vou ficar aqui, tá bom. A nossa cidade é uma cidade pequena. Deus estava nos dando graça. Eu já estava bem conhecido nas escolas, os professores me chamavam para palestrar para os professores, não era nem tanto para os alunos, para os professores, te ministrava, tinha uma certa influência já na cidade. Fiquei 3 anos e meio ali. Então eu estava pensando: aqui está bom, aqui eu tenho status, aqui eu tenho segurança,
aqui eu tenho sonhos, aqui eu tenho projetos, aqui tá bom. Mas quando eu pensava assim, o meu coração fechava. Quando eu pensava assim, o meu coração fechava, como se fosse Deus me dizendo assim: se você fizer isso, você vai estar indo pelo caminho errado. Não é o que eu tenho para vocês. Quando eu pensava Macapá, com todos os desafios, com toda a dificuldade, todas as lutas, o meu coração se abria, eu sentia paz. É assim que Deus fala comigo. Deus tem uma maneira de falar com cada um. E Deus assim falava comigo. Eu cheguei para ele e falei: amor, você vai? Tu não conhece a terra? Não conhece a cidade? Eu falei: não, estou com você. É para aí, vamos. E assim nós viemos. E aqui nós estamos. E aqui o Senhor tem nos abençoado. E aqui muros têm sido reconstruídos. Aqui Deus tem feito coisas tão grandes. Aqui eu tenho crescido tanto. E eu vejo que se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria amadurecido tanto como eu tenho amadurecido com as experiências que eu tenho vivido. Porque o Senhor tem feito isso comigo. Eu sei que o Senhor também tem abençoado a igreja. Agora, foi preciso o quê? Olhar para a causa, não para o status. Não como muitas vezes você, vou mudar de emprego. O que eu estou pensando? Será que é na causa ou às vezes no salário? O líder, ele pensa sempre na causa. Eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou ser bênção naquele lugar. Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? E eu já chorei aqui muitas vezes, porque a causa nos faz chorar. Já quis desistir aqui algumas vezes. Então daqui a pouco já quis desistir. Já chorei muito. Devido às circunstâncias, mas sabe, é natural, porque o amor não é no status, não é no que pode acontecer, mas é pela causa, por vocês que aqui estão e pela glória de Deus principalmente. Martin Luther King disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. E Martin Luther King morreu pela causa que defendia. Ele lutou contra a segregação lá nos Estados Unidos, entre brancos e negros. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se eu não me engano, salvo engano, de 64. Mas o objetivo dele, quando ele entrou nessa causa, nessa luta, não era ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King não estava pensando no status. Martin Luther King não estava pensando no que ele poderia receber de recompensa. O que Martin Luther King queria, como ele diz no célebre discurso dele, I have dream, eu tenho um sonho, é ver negros e brancos andando juntos em harmonia. Essa era a causa, essa era a motivação, esse era o desejo dele. Qual é a sua motivação ao se tornar um líder? Qual é a sua motivação ao querer liderar? Eu quero te dizer uma coisa: quando é a causa, a gente fica. Quando é a causa, a gente chora. Quando é a causa, a gente corre riscos. Quando não é a causa, a gente dá no pé no primeiro problema. A gente nem chora, porque a motivação não é a causa. E muito menos a glória de Deus. Liderança cristã, a causa resulta na glória de Deus. E terceiro, o que me faz refletir nesse texto, na vida de Neemias, é que a causa nos torna líderes servos. A causa nos torna líderes servos. Capítulo 1, versículo 11, na oração de Neemias, olha o que ele diz ao Senhor. Ele se coloca como servo de Deus. Ele diz o seguinte: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Agora vá para o capítulo 5, verso 14 ao verso 19. Diz o seguinte, Neemias 5, do 14 ao 19. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus eu não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei a trabalhar neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. A causa nos torna líderes servos. Neemias, como governador, ele tinha o direito de exigir do povo um tributo a mais, 480 gramas aqui no caso de prata, para que ele pudesse comer bem como um governador.
mas ele também tinha bons recursos lá na Pérsia. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão da comida do governador. Mais do que isso, chegava remessas de vinho, de comida, e ele colocava pessoas para sentar à sua mesa e comiam com ele. Se você for ver aqui mesmo no capítulo 5, o povo começa a chorar e a reclamar para Neemias o seguinte: olha, nós chegamos e os nossos irmãos exigem juros de nós, porque a gente tem que comer. Os nossos filhos estão sendo vendidos como escravos. Olha o verso 5 do capítulo 5. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, serem tão bons quanto os deles, ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. Irmãos, quando Neemias ouve isso, porque o povo foi exilado, né? Quando eles chegaram, eles tinham que vender as suas terras para poder comer. E aí você fica imaginando, terra era vendida a preço de banana. Quando Neemias coloca lá no versículo 17, eu e meus homens não compramos nem um pedaço de terra. Neemias, ele poderia se valer da situação. Os recursos que ele tinha, vou aproveitar aqui agora e vou comprar muita terra aqui em Jerusalém. Por quê? Estão vendendo barato, estão vendendo para comprar comida. Então, vou me fazer e vou comprar aqui. Sabe que Neemias chegou para os irmãos, para os judeus e falaram: ninguém aqui vai cobrar juro. Acabou a cobrança de juro aqui. Nós não vamos comprar um pedaço de terra, não vamos nos valer em cima da miséria das pessoas. São nossos irmãos, são nossos compatriotas. O que Neemias estava ensinando é: seremos líderes servos. O líder em nenhum momento tem pensamento de se promover. O líder em nenhum momento ele tem o desejo ou que o seu pensamento seja: agora eu vou tripudiar, agora eu vou adquirir status, agora eu vou crescer em cima da causa. Isso é algo natural. Moisés, o crescimento dele foi algo natural, ele não queria ir. Ele não queria estar à frente do povo. Deus lá o colocou. E o status que ele teve foi algo natural, não era o que ele queria. Davi, até porque, gente, eu vou lhe dizer uma coisa: você enfrentar um Golias, pensando assim, não, mas eu vou ter status. Primeiro, se Davi fosse nesse pensamento, ele ia morrer. Moisés, se ele fosse na força humana, Faraó tinha matado. Não matou, porque era Deus que estava preservando ele. Porque o homem era ousado. Chegar diante do Faraó, peitar ele, falando daquilo tudo. E não morrer é porque Deus estava com ele. Líder que pensa no status de duas, uma, ou ele desiste ou ele morre. E não consegue nada. Agora, quando o nosso foco é a causa, o reconhecimento vem. Mas não porque nós o buscamos. É consequência. Porque nós estávamos amando pessoas, glorificando a Deus e dedicados por uma causa. Se Martin Luther King estivesse lutando, pensando no Prêmio Nobel da Paz, talvez ele nem alcançasse isso. Ele até morreu pela causa dele. Foi assassinado. Qual é o seu objetivo ao liderar? Qual é o seu objetivo? Eu estou falando aqui no âmbito geral. No âmbito geral. Você pensa assim: poxa, eu quero tanto ser promovido no meu trabalho. Qual é o objetivo? Não tem gente que está fazendo bem o serviço lá? Não tem. De repente, tem alguém aqui. Eu até conversei com a diretoria quinta-feira. Na nossa próxima assembleia, a gente vai fazer uma proposta ousada. Porque eu não quero que no nosso meio haja aquele pensamento assim: eu não sou líder de nenhum departamento, né? Mas um dia a minha hora vai chegar. O que eu quero que haja no nosso pensamento aqui é: eu vou ganhar pessoas para Jesus. Seja um líder na sua casa, com motivações corretas. Eu estou criando meu filho para ser um doutor, para todo mundo ver. Olha que coisa terrível. Estou criando meu filho para ele ser doutor, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver que meu filho vai ser. Se o seu objetivo ao criar um filho é por status, está muito errado. Às vezes tem pais que pensam nisso: não, o meu filho vai crescer, vai me dar muito orgulho, mas o pensamento dele é ele. Quero te dizer uma coisa: seja um líder na sua casa com um objetivo. Eu quero que os meus filhos sirvam a Deus, amem a Deus. Não fique preocupado com status, não. É a causa do Evangelho. A profissão ele tem que ter, porque ele tem que se alimentar. Mas que essa profissão seja para a glória de Deus. Não, meu filho vai ser médico. Ele vai ganhar bem, não é? Mas mais do que isso, a sociedade reconhece isso. Meu filho é muito inteligente para passar, né? Fez o Enem, tá aí, né? Muito.
Tem pai que está torcendo para o filho passar no Enem para ele pegar a prova e colocar lá, meu filho. Ele não está preocupado se é para o sustento do filho, né? Não, é para mostrar, é para se amostrar. Pastor, o senhor não fala do que o senhor está sabendo, do que o senhor não sabe. Bom, eu sou um ser humano, né? Se eu tenho sentimentos assim, eu imagino que outros também têm. Ou eu sou o único pecador aqui. Irmãos, a reflexão que eu quero que nós tenhamos é: eu não quero ser líder para ficar mostrando para os outros. Eu quero ser um líder pela causa. Se tem gente lá fazendo bem feito, glória a Deus. Se tem pessoas fazendo as coisas bem feitas, amém. Que Deus continue abençoando. Que o Senhor continue fortalecendo o servo dele. Eu fico tão feliz quando eu chego para algum irmão, falo, irmão, tem esse cargo aqui, aí ele para. Aí, pastor, vou orar. Vou orar. Às vezes a gente, quando quando a gente reconhece o peso disso, a gente dá uma tremida na base, né? Mas só que qual é a motivação? Eu creio que a reflexão tem que ser: eu vou ser útil? Essa causa é necessária? O Senhor me quer lá? Ou Ele pode levar outra pessoa para lá e fazer um trabalho melhor do que o meu? Porque eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. A grande reflexão que a gente tem que ter, irmãos, não é, será que eu vou dar conta? Glória a Deus, porque você reconhece as suas limitações. Mas ao mesmo tempo, isso também pode ser um orgulho velado, porque eu não quero que a minha reputação esteja em jogo. É melhor ficar quietinho do que fazer feio e as pessoas falarem mal. Às vezes a sua preocupação é só a reputação. Quando não é o status, mas muitas vezes é a reputação. A nossa preocupação tem que ser a causa e a glória de Deus. Se o Senhor te chamou, e você acha que não tem capacidade, mas você entende assim, se é o Senhor que está me chamando, eu vou, porque eu vou na força dele, assim como Davi foi contra Golias. Agora, se o seu pensamento é só o status, então pense também, porque de repente você pensa, poxa, eu tenho capacidade para fazer, mas o Senhor quer que eu vá? Isso vai ser bom para mim, bom para as pessoas que estarão lá, ou eu vou ser um déspota, ou eu só estou querendo ir para me amostrar? A gente começa, a reflexão que eu quero trazer aqui hoje para nós, e nós vamos trabalhar na formação de líderes. A nossa igreja, olha só a nossa visão, em 5 anos, 15 bairros da Zona Norte, com um pequeno grupo em cada bairro. No final desses 5 anos, nós queremos ter 3 congregações estratégicas aqui na Zona Norte. Tem irmãos lá do Macapaba que têm dificuldade de vir para cá. Aí de repente tem pessoas lá do Brasil Novo, tem dificuldade, né? A gente começar a ganhar vida para Jesus. Pessoas, bairros mais para cá, a gente pode começar a colocar congregações estratégicas e pequenos grupos. Aí nós precisamos de quê para ter pequenos grupos e congregações espalhadas? Precisamos de líderes, mas líderes com a motivação correta. Líderes com a motivação, com o pensamento de servos. Eu quero servir. E não tirar aquele pensamento de que um dia a minha hora vai chegar. Um dia Deus vai me colocar lá em cima. O seu pensamento é, Senhor, eu quero servir. Se é para 5 pessoas, o Senhor me deu aqui 5 pessoas, que eu dê o meu melhor por essas 5 pessoas. Que eu cuide bem dessas 5 pessoas. Que o Senhor me dê graça, me dê força, eu cuide bem dessas 5 pessoas. Se o Senhor quiser te colocar para cuidar de 10, Senhor, que eu cuide bem dessas 10 pessoas. A minha motivação é a causa, a minha motivação é a glória de Deus. Mas se o Senhor te der 2.000 pessoas, Senhor, que eu cuide bem dessas 2.000 pessoas. Me dê graça para treinar outros líderes que tenham visão, porque 2.000, Deus, eu não consigo cuidar sozinho de 100. A gente está trabalhando nessa formação de líderes. O pastor Josué falou o seguinte, primeira conferência Multiplica que eu fui, a regional aqui. Um pastor cuida bem de 20 pessoas. Razoavelmente de 30. Precariamente de 50. Uma igreja de 70 pessoas, ele cuida precariamente das 50 e 20 ficam esquecidas. Aí você pensa assim, será que é fácil liderar? Se o Senhor te deu 5 para cuidar, deu o seu melhor. Porque agora eu estou penando, que eu estou tendo que aprender como é que se forma líderes. Que a gente tem que trabalhar na formação de líderes,
com a mentalidade correta para nos ajudar nesse crescimento, nesse pastoreio, porque eu não consigo cuidar de 2.000 pessoas. Se nós sonhamos em alcançar a Zona Norte e ganhar vidas e muitas vidas para Jesus, eu não vou dar conta de fazer isso. Então nós precisamos de pessoas que tenham essa mentalidade de cuidar de pessoas, com esse pensamento. Com esse pensamento, eu quero servir. Aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer, eu quero fazer conforme as minhas forças. Não pelo status e nem pelo orgulho também, com medo da minha reputação. Eu recuso com medo de fracassar. Ou então eu aceito só por causa do status. Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? A nossa motivação é a causa. E no que diz respeito à liderança cristã, toda causa resulta na glória de Deus. Amém? Que sejamos líderes servos. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu quero finalizar. Tem uma fala do pastor Milton Monte. Ele diz o seguinte: é comum percebermos que há muitos que desejam ser líderes pelo orgulho do status, pelo desejo de dominar através da posição, por temerem alguma punição de Deus, caso não se dispuserem, ou ainda para compensar sensações de culpa, de forma semelhante aos que recusam ser líderes e influenciar pessoas por medo, comodismo ou mesmo descaso. Diferente disso, Neemias nos ensina através de seu exemplo que servir a Deus e ao próximo são as autênticas motivações de um líder. Servir a Deus, porque tudo o que o líder faz deve resultar em glória a Deus. Servir ao próximo, porque esta é a nossa missão, servir a Deus através do serviço ao próximo. É essa motivação que houve em Neemias, que leva o líder a permanecer firme, mesmo em meio às críticas e frustrações. E a pergunta que eu faço para concluir: o que te motiva a querer ser um líder? Vamos ficar em pé? Bom, se você chegou até aqui, quero te pedir para deixar nos comentários a hashtag Minha Motivação é Servir, tá bom? E deixe o seu comentário de algum momento da pregação que você achou interessante, tá bom? Deus te abençoe. Lembre que nós estamos numa série. Até o próximo vídeo.